Olá, aqui com vocês, o professor Vander. Hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Russa. Antes de começar a falar sobre a Revolução Russa, nós vamos dar uma olhada nos pré-requisitos para se estudar a história. A pretensão dessa aula não é ser uma aula breve, uma aula curta, um resumo. É ser uma aula completa, ou pelo menos ser um bom estudo sobre a Revolução Russa. Quando se trata de estudar história, tem uns pré-requisitos. Quando você vai fazer a leitura de um livro, ou de um texto de história, observa sempre a periodização, aqui a data, a localização, os personagens, especialmente os protagonistas, porque às vezes o texto traz diversos nomes, os fatos, os principais acontecimentos. Depois nós temos 5 vertentes claras, que é a política, a religião, a economia, a sociedade e a cultura. Então, quando você passa pela política, religião, economia, sociedade e cultura, você está verificando toda a situação de uma civilização. Você tem também a periodização. Quando você estuda a história, é bom você localizar, além de você localizar o mapa, onde você está estudando. No caso, hoje nós vamos falar sobre a Rússia. É bom você verificar se você está na pré-história, se você está na Idade Antiga, se está na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. No nosso caso hoje, quando nós vamos falar da Revolução Russa, ela começa na dinastia Romanov, que é na Idade Moderna, e aí ela vai ocorrer a Revolução Russa na Idade Contemporânea. Nós vamos começar a nossa análise, nosso estudo, já dando um spoiler. O spoiler é o que foi a Revolução Russa de 1917. Foi a queda do governo absolutista do czar, de Nicolau II, e da sua família Romanov, que já estava, para vocês terem uma noção, há 8 gerações no poder. E Nicolau II é o último Romanov, é o último czar. E o seu Império Russo leva ao poder partido, bom, depois que ele cai, depois da queda de Romanov, depois da queda de Nicolau II, vai entrar no poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. E aí nós vamos olhar isso, mas isso aí é só um spoiler, que é porque se eu te faço uma pergunta numa prova, o que foi a Revolução Russa? Para ser prático, é a queda da monarquia absolutista, é a queda do antigo regime, é a queda de Nicolau II e da família dele, da dinastia da família dele. Eu vou colocar aqui, Revolução Russa, eu estudei por 3 livros, mas eu tenho como referência, lógico, atualmente para o Colégio Biângulo, a editora da Rede Pitágoras, na unidade 3, capítulo 1, o Entre Guerras. A Rússia, e a localização do Palácio de São Petersburgo, a família Romanov, o governo imperial russo, que a família Romanov ficou de 1547 até 1917 no poder ininterrupto, passando hereditariamente de geração em geração. Czar Nicolau II, ou Czar, ou Czar, em russo significa imperador, e na verdade é uma inspiração do imperador Júlio César, César Czar, que era um ditador da República Romana, um regime autocrático. Qual é o regime autocrático e por que ele era chamado de czar? O que é a autocracia que era utilizada já por Júlio César? Autocrático é poder próprio, poder para si mesmo, autopoder. Nicolau II é executado junto com a sua família pelos bolcheviques, mas aqui a data está 1917, mas ele foi executado só em 1918, nós vamos ver isso aqui mais na frente. Nicolau, o nome dele completo era Nicolau Alexandrovich Romanov, o imperador e autocrata de todas as Rússias. Ele governou de 1894 até a sua abdicação em 1917 e a sua morte em 1918. Nicolau II, sua mulher, seu filho e suas 4 filhas, o médico da família imperial, um servo pessoal, a camareira da imperatriz e o cozinheiro da família foram executados no porão de sua casa, da casa deles, pelos bolcheviques, na madrugada de 16 para 17 de julho de 1918.
É conhecido que esse evento foi ordenado de Moscou por Lenin e pelo também líder bolchevique, que é também líder bolchevique. Na verdade, o que aconteceu aqui, é só para ter uma explicação rápida, Lenin manda matar toda a família, que é para garantir que a dinastia Romanov não vai mais acontecer, não vai se perdurar. Então, quem é Lenin, nós vamos ver, não fiquem preocupados, nós vamos ver quem é Lenin na sequência, porque nós temos uma sequência para trabalhar aqui, que nós vamos ver todos os pormenores, como é que chegou à queda da monarquia absolutista de Nicolau II na Rússia, nessa Revolução Russa de 1917. Aqui eu estou dando só uns spoilers. E a partir de agora nós vamos começar a ver os pormenores, né? Nós vamos ver o Domingo Sangrento, vamos ver todos os detalhes do Domingo Sangrento, vamos ver o Manifesto de Outubro, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a Revolução de Fevereiro dentro de 1917, a Revolução de Outubro dentro de 1917, que a Revolução de Fevereiro é a abdicação de Nicolau, depois ele é executado em 1918, a Revolução de Outubro é justamente a tomada de poder dos bolcheviques, e aí vamos ver aqui, vamos os detalhes aqui, vamos agora na sequência aqui para a gente não se perder na nossa aula. O Domingo Sangrento é também conhecido como prelúdio da Revolução Russa. Ele ocorre na data de 22 de janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, de frente ao Palácio de Inverno do Imperador. Os personagens, manifestação pacífica de trabalhadores. Trabalhadores vão para lá para entregar uma petição ao czar, né, ao Nicolau II, fazendo algumas reivindicações. O fato é que ocorreu um massacre desses trabalhadores. A ordem do imperador era que não deixassem os trabalhadores se aproximar do palácio. Então a guarda imperial simplesmente baleou, foi baleado praticamente todos que estavam ali na frente. Os números oficiais mostram que eram 930 mortos, mas os números reais dizem que poderia chegar até 4.000 mortos. Os números oficiais também falam de 333 feridos, mas diz que tinha muito mais. Mas vocês imaginem o que foi esse Domingo Sangrento. Imagina que se o povo aqui no Brasil resolvesse fazer uma manifestação na frente do Congresso e, de repente, o presidente da República resolvesse atirar em todo mundo, matar todo mundo lá na frente. Imagina, às vezes nós lemos as coisas, nós não nos damos conta da importância humana desse negócio. Imagina que a moral de um imperador, depois de matar, pelo menos, vamos botar o número oficial deles, pelo menos 930 pessoas diante do palácio, sem razão nenhuma, até porque essas pessoas estavam desarmadas, era uma manifestação pacífica, não tinha necessidade nenhuma de ir com tanta agressão e com tanta violência. E a petição que eles tinham, apoiados por um padre, para entregar para o czar Nicolau II, era por salários mais justos, por redução de trabalho, de jornada de trabalho para 8 horas, até porque eles trabalhavam 14 horas, 16 horas seguidas. Também pediam que condenassem qualquer tipo de hora extra obrigatória, inclusive horas extras que não eram pagas. Acabar com a guerra que eles estavam tendo de 1904 para 1905. A Rússia estava envolvida, inclusive, com a guerra russo-japonesa, que era da Rússia com o Japão. O Japão sai vitorioso e a Rússia sai com gastos enormes e aumentando a sua crise econômica. A introdução do sufrágio universal, que significa sufrágio universal, o direito do voto a todos os cidadãos. O cidadão estava buscando, reivindicando ali, votar, buscando a ideia de democracia. Então, Domingo Sangrento, repito, é um prelúdio, uma preparação, é a quebra da moral do imperador. Isso em 1905. Para você ver como esses caras tinham poder. Eles mataram esse tanto de gente na frente do palácio e de 1905 ele ainda ficou no poder até 1917. Vamos na sequência aqui da nossa aula. Aí tem a foto aqui do Palácio de Inverno, massacre de Domingo Sangrento.
O Manifesto de Outubro. O Manifesto de Outubro foi uma tentativa de Nicolau II de amenizar a situação com o povo, que depois do Domingo Sangrento ficou muito mal. E aí, o que é o Manifesto de Outubro? Para amenizar, ele cria um parlamento. Esse parlamento se chama Duma. A Duma não surtiu efeito, até porque o parlamento decidia uma coisa e Nicolau II, toda vez que tinha que beneficiar a população, ele não concordava. E aí, então, ou seja, o Manifesto de Outubro, que tentou amenizar, criando um parlamento, criando a Duma, não surtiu efeito, e vida que segue. Então, você tem Domingo Sangrento, Manifesto de Outubro e uma sequência. E Manifesto de Outubro foi em outubro de 1905, ainda dentro do mesmo ano do Domingo Sangrento. Domingo Sangrento ocorre em janeiro e Manifesto em outubro, logicamente até pelo nome dele, mas no mesmo ano de 1905. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, então aí depois a Rússia vai se arrastando diante dessa relação ruim entre Nicolau II e o seu povo de 1905 até 1914, quando o exército russo entra na Primeira Guerra Mundial. O exército russo, sem nenhum treino, despreparado, desarmado, formado por camponeses, treinos insuficientes, ineficácia de armas, falta de manutenção, indústria fraca, economia em crise, fome e miséria da população e a Rússia gastando e a Rússia se desdobrando na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso aí em 1914, essas coisas vão trazendo o cenário para a Revolução. São os pormenores que vão trazer. Bom, aí dentro de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, então 1917, no penúltimo ano ali da Primeira Guerra Mundial, ocorre a primeira fase da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro de 1917. Uma semana de protestos e reivindicações em fevereiro de 1917 dentro da Rússia. O povo já não aguentava mais a insatisfação popular com a autocracia czarista de Nicolau II. Essa participação do país na guerra e o povo com fome, na miséria. O resultado, então, da Revolução de fevereiro de 1917 é a imediata abdicação de Nicolau. Ele não suportou mais a pressão do povo. A Revolução de Outubro na Rússia, também conhecida como a Revolução Bolchevique, ou Revolução Vermelha, foi a segunda fase da Revolução Russa. Quem entra no poder, então? Dentro da Rússia tinha um partido chamado Partido Operário Social Democrata Russo. Vou repetir pela sua importância. Dentro da Rússia, você tem um partido que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido como um todo tinha ideais marxistas, ou seja, socialistas, né, onde o Estado domina as produções industriais, domina a produção agrícola, acaba com a propriedade privada e etc. O fato é que você tem um partido. Esse partido, antes de 1905, ele já vinha se dividindo nas suas diferenças, porque tinha uma minoria chamada de mencheviques. Os mencheviques, eles acreditavam, era uma burguesia que acreditava no capitalismo, apesar de estar dentro desse partido. Então acontece que o Partido Operário Social Democrata Russo se dividiu em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, a minoria, os bolcheviques, a maioria. Os bolcheviques, liderança operária camponesa. Os mencheviques, com ideias mais de crenças para o capitalismo. Ou seja, eles eram burguesia comercial. Tendo compreendido isso, você tem que entender o seguinte, que na manifestação, o que faz a Revolução Russa, o que derruba Nicolau II, o que derruba essa monarquia absolutista, são os mencheviques, que assumem um poder num governo provisório. O menchevique Georgy Lvov assume o poder numa promessa de uma reforma na Assembleia Constituinte. Acontece o seguinte, a verdade é que, o que aconteceu aqui? Os mencheviques, que faziam parte também do mesmo partido que os bolcheviques,
Os bolcheviques, que era a maioria e radicais socialistas, ficaram olhando os mencheviques derrubar Nicolau. Então, quando os mencheviques derrubam Nicolau, aí os bolcheviques olham e falam, ok, nós só estamos usando os burgueses, nós só estamos usando os mencheviques para derrubar a monarquia absolutista, para derrubar a família Romanov, para derrubar Nicolau II. Quando eles derrubarem, aí nós, bolcheviques, vamos assumir o poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Para surpresa, quem é que aparece agora? Quem é que volta do exílio? Um cara chamado Lenin. Vamos estudar agora aqui, então, quem é Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov, olha os nomes em russo, mais conhecido pelo pseudônimo de Lenin. Ele era um revolucionário comunista. Ele nasceu em 22 de abril de 1870 na Rússia e a sua morte ocorreu em 21 de janeiro de 1924. Ele morre aos 53 anos, doente. Ele foi expulso da Universidade Imperial de Kansas por participar de protestos contra o regime czarista do Império Russo. Ou seja, já quando ele estava na universidade, era um jovem, então Lenin, já na universidade, já promovia manifestações, já convocava a galera para ir contra o governo de czar. Então o cara já foi expulso, foi exilado, e aí ele volta, quando Nicolau cai, ele foi exilado por Nicolau. Quando Nicolau cai, ele volta. Quando ele volta liderando os bolcheviques. Os mencheviques conseguiram o que ele queria, que era derrubar Nicolau, e agora Lenin volta liderando os bolcheviques. Lembrando que os bolcheviques aqui, então, agora liderado por Lenin, vai nascer o Congresso Pan-Russo dos Sovietes. Quem são os sovietes? Trabalhadores, camponeses, soldados. Então, essas classes sociais de trabalhadores, camponeses e soldados, trabalhadores que eu falo aqui, trabalhadores operários, trabalhadores industriais, trabalhadores urbanos e camponeses, mais a produção agrária. E depois os soldados do exército que estavam insatisfeitíssimos também com o governo de Nicolau há muito tempo. Na verdade, o próprio exército já estava tão insatisfeito com o próprio governo que já não obedecia mais. Por isso que Nicolau cai. Nicolau cai porque também não tem mais nem a proteção do próprio exército. O Conselho de Comissários do Povo, Vladimir Lenin, na presidência dos bolcheviques e no domínio da Rússia agora. Vladimir Lenin é o homem mais poderoso da Rússia nesse momento. Ele faz o cessar-fogo na guerra, promove a reforma agrária, o fim da propriedade privada e incentiva a autogestão nas fábricas, criando aí um partido único com ideologia socialista. Tem um detalhe aqui, depois de formado Lenin, adotou a ideologia marxista, estudou os problemas econômicos na Rússia, tomando por base as doutrinas de Marx e Engels. O partido foi desarticulado pela política de Lenin quando ele foi preso. Ele foi preso e exilado em 1891 e deportado para a Sibéria e depois voltou, agora já para assumir. Lenin retornou para a Rússia para liderar a Revolução Bolchevique em outubro de 1917. A Revolução de Outubro. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Domingo Sangrento, manifestantes mortos na frente do palácio. Manifesto de Outubro, a criação do parlamento por Nicolau para tentar amenizar sua situação na relação com o povo. Mas ele também não obedecia o parlamento, não adiantou de nada. A Rússia na Primeira Guerra Mundial, aumentando a sua crise. Revolução de fevereiro de 1917. Fevereiro de 1917, a revolução é a queda de Nicolau. Revolução de outubro de 1917, a de outubro, aí Lenin assume o poder. Bom, a disputa... Bom, Lenin vai ficar doente depois de criar toda essa política de reforma agrária e de poder na Rússia. Ele vai ficar doente, ele governa até 1924. Com a sua morte, 2 líderes passaram a disputar o poder na União Soviética, que era Leon Trotsky, cuja habilidade militar durante a Guerra Civil Russa lhe deu grande prestígio, e então Trotsky vai se destacar e vai buscar disputar o poder na Rússia agora com a morte de Lenin. Tem 2 buscando o poder, Trotsky e Joseph Stalin. Agora surgiu um novo protagonista muito importante aqui, que é Stalin. Bom,
Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União da República Socialista Soviética, que defendia a tese do socialismo em um só país. Lembrando que em 1922, com Lenin, aí a Rússia agora passa a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tornando-se de verdade a implantação do socialismo e do comunismo na Rússia. A disputa entre Trotsky e Stalin não ocorreu somente numa briga pessoal pelo poder sobre o partido e sobre o Estado, mas também devido aos fundamentos políticos divergentes entre ambos, envolvendo um ideal muito simples, que era a revolução permanente de Trotsky, que Trotsky ele acreditava que dava para implantar o socialismo, o comunismo, não só dentro da Rússia, mas para o mundo inteiro. E o Stalin, sendo um pouco mais realista, ele falou, não, nós precisamos ter o socialismo em um só país, quando ele se consolidar aqui, depois nós podemos levar esse socialismo, esse modelo ideológico para os outros lugares do mundo. A princípio, aqui. Vamos construir um socialismo claro aqui. Stalin foi o regime totalitário liderado por Joseph Stalin entre 1927 e 1953 na União Soviética. O stalinismo, cuidado que quando eu uso a expressão tem até questões de prova, questão de exercício que fala sobre isso. O stalinismo não é sinônimo de socialismo. Stalinismo, quando eu uso a expressão stalinismo, é um sinônimo de autoritarismo. Socialismo é uma ideologia, que não necessariamente quando eu falo de stalinismo eu estou falando do socialismo, eu estou falando de um governo autoritário. É um governo de regime totalitário que se estende no poder soviético por quase 30 anos. Bom, aqui, o que mais nós podemos pegar agora? Aqui eu vou pegar o texto direto do governo de Stalin. Pronto, o stalinismo. Então agora vamos falar então nós passamos aí por Nicolau II, passamos pelos mencheviques, aí queda de Nicolau, passamos pelos mencheviques, passamos pelos bolcheviques, que aí Lenin assume como nome principal, faz uma série de reformas implantando o socialismo. Agora Lenin morre, Stalin vai entrar, e aí e o detalhe é o seguinte, que até o governo de Lenin, isso é muito importante falar, até o governo de Lenin, a Rússia continuava em crise, o povo com fome e na miséria. Enquanto não mudar essa situação do povo com fome e na miséria, a Rússia permanece na mesma situação, só mudando de cabeça no governo. O que importa agora é que no governo de Stalin, que é esse entre guerras, todos esses acontecimentos da Revolução Russa, da queda de Nicolau, é o entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Agora o governo de Stalin vai chegar até a Segunda Guerra Mundial, e o governo de Stalin é o que vai ser um grande diferencial na economia. Agora sim, agora vai entrar um cara que de alguma forma, agora tem um detalhe, vai ser o stalinismo, esse governo totalitário, autoritário, ele vai perseguir, vai matar, ele vai fazer tudo para se manter no poder, mas ele vai melhorar a economia, a indústria, vocês vão ver aqui pelo texto, pelos pormenores que nós vamos colocar aqui. Eu só estou mostrando para vocês que desde Nicolau II, passando por mencheviques, passando por Lenin, até chegar em Stalin, é somente nesse momento que a Rússia vai começar a sair da crise econômica. Vai ser muito duro com o povo, mas vai sair da crise econômica, vai chegar até a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial vai estar como potência econômica concorrendo com os Estados Unidos e vai entrar na Guerra Fria, que é justamente essa relação, esse mundo bipolarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a importância para nós de estudarmos a União Soviética é justamente isso, porque ela faz uma grande diferença no mundo com esse tipo de ideologia política e com essas relações de poder econômico entre ela e os Estados Unidos, que nós vamos ver isso depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o governo de Stalin, como é que ele conseguiu erguer economicamente, como é que ele conseguiu ser tão cruel durante todo o seu governo. O stalinismo foi um regime totalitário que esteve no poder soviético por quase 30 anos. Algumas características desse regime ainda ficaram impregnadas na União Soviética, embora outras tenham sido reformadas e abandonadas quando esse regime acabou. As principais práticas dele: imposição de um estado de terror.
Eu mando, você cala a boca e obedece. Não obedeceu, morte. Economia planificada, isto é, centralizada no Estado. Não tem a economia é toda controlada pelo Estado. Todas as produções do Estado é para chegar até ele. É ele quem vai decidir o que fazer com essa produção. Como ele vai distribuir de volta para a sociedade, como é que ele vai fazer o melhor para a sociedade. Segundo ele, bom, a ação governamental baseada em árbitros do líder, forte propaganda política, culto a culto à personalidade do líder, perseguição dos opositores por meio de execução ou de envio de jagunços, perseguição contra a religião, igrejas fechadas, líderes religiosos presos ou mortos. O que nós vamos ver é terror mesmo. Ele vai mandar e vai ser uma bagaceira. Já não bastava o que o povo vinha passando de fome e miséria, agora vai ter que aguentar um governo fazendo isso aqui. Militarização da sociedade. Ou seja, todo mundo é obrigado a servir o seu país militarmente. Produção de armas e etc. Manipulação das informações e censura. Isso é muito sério. Não tem liberdade nenhuma de expressão dentro do governo. A ascensão de Stalin. E olha que o pessoal achou que Lenin tinha sido ruim quando Stalin chegou. Nossa, o Stalin era um membro do Partido Comunista da Rússia envolvido em funções burocráticas. Isso é tão evidente durante os acontecimentos da Revolução de Outubro. Não existem relatos nem de nenhuma ação dele. Bom, a partir de 1922, a saúde de Vladimir Lenin, líder da União Soviética, começou a deteriorar e ele vai assumir o poder. E aí, um dos primeiros passos de Stalin, a industrialização. No campo da economia, Stalin promoveu mudanças importantes, percebam. Transformaram a Rússia em um prazo de 15 anos. Eles conseguiram melhorar a economia. Fizeram desse país um colossal industrial. Primeiramente, aboliu a nova política econômica aplicada durante o governo de Lenin. Logo em seguida, estabeleceu o Plano Quinquenal, que estipulava metas a serem cumpridas a cada 5 anos. Então, um plano quinquenal, que é o que vai fazer a grande diferença aí na indústria. E aí, os locais onde ele mais investiu e onde ele mais criou para desenvolvimento da economia. A metalurgia, siderurgia, extração de combustíveis fósseis, produção de energia elétrica, a industrialização da União Soviética foi um feito notável, sobre os humanos, trabalhadores. O que mais nós temos aqui? Outra parte do plano quinquenal. Apesar da brutalidade e da forma como esses planos foram conduzidos, os resultados obtidos foram notáveis. E é a partir de Stalin que a Rússia vai se tornar uma grande potência econômica concorrente dos Estados Unidos. O plano quinquenal, por exemplo, teve suas metas alcançadas já no quarto ano. Apresentava estatísticas que mostravam que entre 1926 e 1927 a produção industrial era de 18,3 bilhões de rublos e em 1932 chegou a 43,3 bilhões de rublos. Depois ele vai fazer isso na indústria. Olha o que Stalin vai fazer agora com relação às terras, produção agrícola. Ele vai fazer a coletivização, não existe mais propriedade privada. Outra forma considerável foi que, por Stalin, foi o campo da economia voltada para a agricultura. Ficou conhecido como a coletivização das terras. Seu objetivo com isso era ampliar o poder do Estado sobre o campo, local onde viviam cerca de 80% da população soviética, e ainda inúmeros elementos contrários ao regime. Bom, o plano de coletivização das terras foi lançado junto com o plano quinquenal, realizado em 1929, dando sequência. Com isso, as terras, as ferramentas, os animais, toda a produção desses locais passaram a pertencer ao Estado. Vou repetir. Todas as terras e todas as produções passaram a pertencer ao Estado. O processo de coletivização das terras foi realizado principalmente em áreas da Ucrânia, da Ásia Central, das zonas de alimentação, resistências, que mais nós temos aqui? A coletivização das terras em 1930.
Bom, a fome que se espalhou pela União Soviética atingiu aí algumas áreas antes dessa coletivização. Bom, e aí ele vai trabalhar, a próxima parte é uma limpeza. Eles vão chamar de a limpeza destinou-se a pessoas que vinculadas ao partido, que houve uns expurgos e inteligências da União Soviética, dessa classe trabalhadora, eles vão pegar toda a produção e centralizar no governo. Bom, em meio a esse domínio do governo com a indústria e com a produção agrícola, ocorre o que, no meio dessa situação, algumas situações da guerra patriótica, tá? Depois disso, nós vamos falar aqui sobre quando os nazistas invadiram a União Soviética, que encontraram a nação desmobilizada, despreparadas para a guerra. Stalin, no meio da situação, estima-se que cerca de 25 milhões de soviéticos tenham morrido na Segunda Guerra Mundial dentro do governo de Stalin, mesmo ele tendo erguido a produção econômica e ter militarizado a população, mesmo assim ele não conseguiu atingir um bom sucesso dentro dessa situação de guerra, porque o pessoal não tinha nenhum treino de verdade. A propaganda de guerra que transformou Stalin em um símbolo de resistência. O que mais nós temos aqui? Para finalizar, e aí para fechar a ideia de stalinismo, pelo menos para a gente dar um foco e fazer uma pequena revisão do que nós estamos vendo aqui, o fim do stalinismo. O culto ao líder da União Soviética foi muito forte após o final da Segunda Guerra Mundial. O stalinismo foi um regime pessoal, ou seja, construído de acordo com os interesses e objetivos do líder. A morte de Stalin naturalmente colocaria fim a essa forma de governo no território soviético, embora algumas de suas práticas tenham sido mantidas em outros governos procedentes na sequência. Os últimos anos do comando de Stalin coincidiram com o período de maior popularidade desse regime, motivado, claro, pelo sucesso do país na guerra. Bom, o culto a Stalin era extremamente popular, ainda assim ele continuava perseguindo as pessoas. Em 5 de março de 1953, faleceu Stalin vítima de um derrame cerebral. E seu funeral foi acompanhado por milhares de pessoas depois de sua morte. A União Soviética passou a ser governada por Nikita Khrushchev e realizou a desmilitarização por meio da denúncia de todos os crimes cometidos durante os anos do stalinismo. Aí a gente fecha aqui a nossa aula para não continuar se alongando tanto. Eu sei que dá para a gente fazer um resumão, né? Então, só para fechar as ideias, só para concatenar na nossa cabeça as ideias. O que foi a Revolução Russa? É a queda da monarquia Nicolau II. Depois ocorre, teve os antecedentes que ocorreram antes da queda dele. Foi Domingo Sangrento, o Manifesto de Outubro, que foi a criação da Duma, o parlamento, para tentar amenizar a relação com o povo. A dificuldade da Rússia na Primeira Guerra Mundial é o que vai levar à queda de Nicolau. A Revolução de Fevereiro, dentro de 1917, que é a abdicação de Nicolau. A Revolução de Outubro, que é a ascensão dos bolcheviques com Lenin, e a implantação propriamente dita do socialismo, e depois disso aqui vai vir o stalinismo, como nós vimos. É isso, é muita coisa a Revolução Russa, mas é uma matéria que se a gente organiza, dá para a gente curtir um pouco, dá para a gente compreender essa relação. E todos nós sabemos dessa briga que existe em todas as revoluções que ocorreram na Revolução Industrial, na Revolução Francesa e a ascensão dos Estados Unidos. É muito importante estudar a Rússia, porque ela tem uma relação global de grande importância com relação a essa ideologia política que a uns aspira, a outros incomoda, e aí nós vamos continuar a vida inteira verificando essas relações entre esquerda e direita, entre ideologias capitalistas e socialistas. Beleza? Acho que por hoje, por essa aula aqui, é suficiente. Um grande abraço para vocês. Quem ficou até o final dessa aula, fica aqui o meu elogio, porque é guerreiro, é aluno que realmente está ali olhando, querendo aprender o negócio. Porque é uma aula longa, né? Ficou 35 minutos aí em média de aula. Mas dá para a gente ter uma noção aí da Revolução Russa e a sua importância. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau.